Graça e a paz, meus queridos, meus irmãos e irmãs. Espero que todos estejam muito bem, se cuidando. Então vamos dar sequência ao estudo que nós propomos para essa semana, continuando a palavra de domingo, lá de Colossenses capítulo 1, versículo 21, que diz, só relembrando, antes vocês estavam separados de Deus e na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os escolheu, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante deles, santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa foi a obra que Jesus fez em nós. Desde que, na condição que nós viemos continuar alicerçados e firmes na fé, e sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então, veja bem, nós falamos domingo sobre duas atitudes que nos afasta, que nos distancia do Senhor, que nos distancia do Evangelho, e uma das coisas que nós não podemos fazer jamais é nos afastar do Senhor. Por isso, meu querido, eu falei sobre a preguiça e falei também sobre o comodismo, que está relacionado ao egoísmo, que uma pessoa que é egoísta, ela é cômoda, ela não busca nada que dificulta a sua vida, não busca nada que venha impedir que a sua carne, os desejos da carne, que é o que ela quer, o descanso, venha ser algo que ela venha impedir. Pelo contrário, ela não deseja nada de esforço, foge de responsabilidades. Eu falei sobre isso domingo, e isso nos afasta da presença de Deus, porque requer que a gente, para que possamos estar em comunhão com Deus, nós precisamos viver no Espírito. E viver no Espírito, andar no Espírito, muitas vezes vai de encontro a lutar contra a nossa própria natureza, as obras da carne que tende a querer renascer, a ressurgir, a velha natureza que tende a querer ressurgir, e aí isso impede você de ter um relacionamento com Deus e distancia você. Então eu vou falar aqui algumas coisas, são várias coisas, e uma delas nós sabemos que essas que eu vou falar aqui está relacionada ao pecado, e o pecado nos distancia de Deus, nos afasta do Senhor. Não que ele impede você de estar na presença do Senhor, de maneira nenhuma. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, por isso morreu por nós. Ele entregou sua vida por nós e nos reconduziu, nos reconciliou através do sacrifício de Jesus. Foi por meio do Senhor Jesus. Não é por nossas próprias forças, porque nós somos incapazes disso. É exclusivamente por meio da graça. Pelo favor não merecido, porque nós não merecemos. E Jesus fez isso por nós, nos reconciliou ao Pai. Mas para isso nós precisamos nos esforçar. E eu vou falar de algumas das coisas mais comuns, que às vezes nós praticamos, como eu disse, inconscientemente nós fazemos essas coisas sem perceber, e elas não agradam ao Senhor, elas estão relacionadas ao pecado, e o pecado é algo que nos afasta do Senhor, e todos nós sabemos que isso traz consequências. O pecado, nós sabemos que o salário dele é recompensa para o pecado e a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu falei então desses que, da semana passada nós falamos sobre a fofoca, sobre a... Tá saindo aqui, meus irmãos. Voltou. Aqui nós falamos sobre a preguiça, falamos sobre a agora ele travou aqui. Vamos lá. O egoísmo, né? Nós falamos. Então tá aqui a fofoca, né? Falar sobre aspectos da vida de outra pessoa ou mais pessoas. Revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias. Essa atitude normalmente causa discórdias, causa desunião entre as pessoas. Todos nós sabemos que o efeito dessa atitude ela é maléfica para a vida em comunidade, em comunhão que nós temos como igreja, como corpo de Cristo. E a palavra de Deus fala sobre isso. Se nós olharmos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem para cada vez mais para a impiedade. Provérbios também vai falar sobre isso, evitar as pessoas que falam demais, evite quem fala demais, evite essas pessoas que falam demais. Então, meu amado, se nós olharmos para as Escrituras, nós teremos muitas referências sobre isso. E aqui está. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas com outras pessoas não vai ajudar nessa situação. Esse é um exemplo que o autor está dando aqui para nós. Deus conhece a intenção do nosso coração e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa, ou então simplesmente orar por ela. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. Está aqui em Provérbios, em Efésios 4, 29,
que diz para nós: está dando um probleminha aqui, irmãos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, simples. Se você tiver de dizer algo, que da sua boca saia palavras de edificação, nunca de destruição, porque nós prestamos conta daquilo que falamos, meu irmão. Nada que falamos fica em vão, não volta vazio em nossas palavras. Então, tome muito cuidado com essa atitude que te afasta da presença de Deus, que não é a direção de Deus, nem a vontade de Deus para a sua vida. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Evita palavras, mesmo em momentos que você não está bem, você está irado. É uma das coisas que também nós vamos falar aqui. É melhor que você fique em silêncio, para que você não fale, e o que você falar venha causar danos irreparáveis na vida de alguém ou de um grupo de pessoas. Isso é comum quando se vive em comunhão, quando nós vivemos em comunidade, isto é, em grupo grande de pessoas, em união. Sempre vai haver alguém que vai levantar algum questionamento, algum tipo de crítica destrutiva. E se você ouve, se você dá ouvidos a essa pessoa, isso é pior para você, porque não vai te edificar em nada e você vai estar contribuindo para algo que é muito, muito ruim, para o corpo de Cristo, para a unidade dos irmãos. Então evite a fofoca, evite falatórios, evite discussões relacionadas a isso ou a outras pessoas, a terceiros. Não passe e não deixe que outras pessoas também passem informações de outros sem o consentimento dessa pessoa. Enfim, a gente poderia falar aqui mais tempo, mas o tempo é curto. Outra coisa, meu irmão, que nos afasta do Senhor é a inveja. Existe uma forma que nós aprendemos através da palavra de Deus sobre como lidarmos com esse sentimento maligno. Gálatas 5:21 fala: inveja é uma das obras da carne, olha, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então, queridos, a inveja é uma das obras da carne que são descritas na palavra de Deus, Gálatas, nós acabamos de ler. Significa que é um pecado e que devemos eliminar das nossas vidas se queremos viver perto de Deus. Ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso. E isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem sucedido em determinada área de sua vida. Além disso, ele diz, um dos segredos da felicidade. E a melhor forma de combater a inveja é o contentamento. Em que sentido? Olha só, Filipenses 4:12. Sei que é passar necessidade, Paulo disse isso. Olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 13, que não está aqui, mas eu lembro, tem aqui gravado de cor. Olha, devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. Isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida. Então, ser contente, contentar com o que tem, não significa que você não deve lutar, que você não deve trabalhar para melhorar. Mas que você tem que aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não correm do jeito que você gostaria. Lembra do texto de Abacuque? 3:17-18, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, você que quer aprender a combater a inveja, então, meu querido, você precisa aprender a lidar com ela. Que o autor ele fala como lidar com a inveja. A gente clicar aqui, a gente vai abrir uma outra parte para a gente saber lidar. Mas apenas para nós simplificar. Uma delas é contentamento, ou seja, agradeça, gratidão, espírito de gratidão. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É diferente de você acomodar na sua vida ou no seu trabalho que você desenvolve. Não. Deus vai te honrar, meu irmão. O Senhor tem bênção para a sua vida. Se você assim agir, trabalhando dia após dia, Ele vai te honrar, porque a promessa dele, o sol nasce para ímpio e nasce também para justo, para todos, ou seja, para todos. Então Deus vai te honrar sim, se você, meu querido, ser contente com Ele, ou seja, agradar-se do Senhor pelo que Ele é na tua vida, o que Ele tem te ofertado, tem te entregado na sua vida. Grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Seja grato por isso. Paulo disse exatamente dessa forma. Olha, eu já passei por vários tipos de privações e dificuldades. Mas uma coisa eu posso dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quem? Em Cristo Jesus eu posso passar qualquer situação, bem ou mal, tendo muito ou não tendo nada, o Senhor é que me sustenta, Ele é a minha maior alegria. Uma forma de você combater definitivamente a inveja, esse sentimento maligno de Satanás, porque Satanás teve inveja da glória de Deus. O egoísmo nós falamos, está relacionado, eu levei domingo na igreja, só dar uma pincelada aqui, Filipenses 2, 3, 4 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Falando aqui do egoísmo que está relacionado a também uma pessoa que é acomodada. E o segundo e semelhante a ele é ame o seu próximo como a si mesmo. Cada um, olha só, a ligação dos textos. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Então não cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é o nosso marco como cristão. É você lembrar-se do outro, é você se colocar no lugar do outro. O Evangelho se resume a isso, amar o próximo. Então, por isso que ele está aqui listado como algo que te afasta do Senhor, quando nós somos egoístas, pensando só em nós mesmos. Quando nós somos egoístas e achamos que tudo tem que estar focados nos nossos próprios interesses. E aí nós não queremos ser tratados, trabalhados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Quando começamos a ser lapidados pelo Espírito Santo, nós, por sermos egoístas, não aceitamos isso. Achamos que somos donos da verdade, achamos que estamos certos da forma que estamos vivendo, e aí nós não aceitamos a disciplina do Senhor em nós, a palavra de Deus que vem nos transformar e nos mudar, e nos amoldar. Isso é o que o egoísmo faz. Ele impede que Deus trabalhe, que o Espírito Santo comece a transformar a sua vida e te tornar, meu irmão, santo. A obra do Senhor em nossas vidas é essa. Ela vai completando quando nós damos o primeiro passo, que é se arrepender. E quando nós arrependemos, confessamos, e quando confessamos, somos nova criatura. E quando somos nova criatura, nós somos santos. O Senhor nos torna santos. Ele nos derrama o Espírito Santo. E aí não há lugar mais para as obras da carne. E é por isso que o egoísmo, ele entra como algo que impede você de viver na presença de Deus de forma santa, que agrade a Ele. Outra atitude é a ganância. É um inimigo também que a gente luta diário em nossas vidas. A gente faz isso inconsciente, pensando, relacionado também aí ao egoísmo, à ganância. A Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, nós vamos lembrar de outras referências bíblicas, quando Jesus diz, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, onde o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros nos céus, onde lá o ladrão não rouba, onde a traça e a ferrugem não destrói. Então, o Senhor, ele nos fala exatamente, aonde estiver teu tesouro, meu querido. Muitas vezes nosso tesouro é esta vida, é a bênção. Queremos a bênção, e a bênção aqui eu estou falando em todos os sentidos, e focado mesmo no materialismo, porque o nosso mundo ele é materialista, e as pessoas são muito focadas nisso. E não estou dizendo que para você não buscar, melhorar a sua vida financeira, não, o Senhor ele tem isso para você, bênçãos também na área financeira, mas que não seja o apego a isso, que não seja o amor exagerado a isso. Não substitua, não troque o valor, o seu tesouro maior, focado no materialismo e deixando o que é mais precioso, que é o reino de Deus, a sua palavra, a sua justiça, como sendo o segundo plano da sua vida. Então é muito claro, meu irmão, que o pecado não o pecado é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Esse é o pecado. Muitas pessoas são abençoadas financeiramente, mas eles sabem que tudo isso não é nada, que a área financeira é apenas uma forma de Deus te abençoar, e isso não te impede você de servi-lo mesmo quando você não tem muito na parte financeira. Quando você tem pouco, você continua sendo fiel a Ele. Então o Senhor, no pouco, Ele te abençoa, e Ele também te abençoa no muito. Ele transborda na sua vida também. A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos. Jó e Abraão. Então, meus irmãos, o problema é quando nós amamos o dinheiro, em primeiro lugar, e não a Deus. Esses homens foram prósperos. Além, a gente acrescenta aqui também José. José foi um homem muito próspero num período da sua vida. Quando ele foi governador do Egito, ele foi muito próspero. Deus honrou a pessoa e a vida e a família de José. E outros também, que nós conhecemos como o rei Salomão. Davi também teve um momento da sua vida que ele foi muito próspero. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois
odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então o Senhor Jesus deixou bem claro isso para nós. Quando nós amamos dinheiro, Deus perde a importância em nossas vidas. Algumas das maiores atrocidades cometidas neste mundo, elas são cometidas por causa do amor ao dinheiro, ou está relacionado ao bem material. E isso tem acontecido com muita frequência, infelizmente. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não deixe, meu irmão, que a área financeira, o dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro, a ganância, venha controlar a sua vida e venha controlar seus sentimentos. Outra atitude que não agrada ao Senhor e que nos afasta do Senhor é a idolatria, é a ira descontrolada. Idolatria é a próxima, irmãos, é a última. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, e nós sabemos muito disso, né, irmãos? A sua vida, a vida daquela pessoa e de outras pessoas também. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós irarmos sem pecar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Está lá em Efésios 4, versículo 26. Há momentos em nossas vidas que é normal a gente acabar perdendo um pouquinho a paciência e ficar um pouco nervoso. Até o próprio Jesus, naquela passagem que ele entra no templo e vê que o povo estava ali fazendo do templo um local onde ele negociava, onde se vendia, se comprava, e o Senhor Jesus ali, naquele momento, ele perdeu um pouquinho o nível de calmaria, ficou um pouco, alterou-se um pouco, ele bradou que aquele local era a casa do meu pai e que eles estavam fazendo aquilo ali um covil. O Senhor mostrou para eles ali de forma que ele não pecou, mas de forma que ele não se agradou daquela situação. O grande problema, então, irmãos, é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla nossas vidas, nós afastamos de Deus. E aí, a mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. E através dela nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. Então, meu querido, vai acontecer de você perder um pouquinho o nível de calma e ficar um pouquinho irado, mas não deixa isso prolongar. Não deixa isso te dominar. Tenha domínio próprio e tenha mansidão. Isso é fruto do Espírito. A palavra de Deus fala em Timóteo e diz o seguinte: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Se acontecer, você se controla. Outra atitude, outro comportamento que não agrada ao Senhor, que não agrada a Deus, que nos afasta da presença de Deus, é a imoralidade sexual. Tudo relacionado a isso. É obra da carne também. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando nós praticamos algo desse tipo, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia, o templo do Senhor. Diz lá em 1 Coríntios 6, de 18 ao 19, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que não são de vocês mesmos? Então, o nosso corpo, meu irmão, precisa ser cuidado em todos os sentidos. É moradia do Espírito Santo, essa é mordomia cristã. E o aspecto relacionado ao pecado sexual, ele abrange outros, abre o leque para outros nessa área, né, como a imoralidade está relacionada também à prostituição, também relacionado a adultério, né, quase que fugiu aqui da memória, e tantas outras. Fornicação faz parte das obras da carne. A imoralidade sexual consiste em pecados relacionados ao sexo. O sexo não é uma coisa má. Isso tem que deixar bem claro. O autor aqui diz isso para nós. Ele foi criado por Deus, estabelecido por Deus, para ser vivido entre duas pessoas casadas, por ser o criador da sexualidade. Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual. Ou seja, é pecado. Então, num tempo em que tudo é relativo, tudo está relacionado ao relativismo, tudo é subjetivo, tudo é subjetivo, tudo é relativo, a gente acaba achando que algumas práticas, por causa da modernidade, por causa do avanço tecnológico, a gente acaba pensando que outras formas teológicas de pensar a respeito não está vinculado a ser pecado. Depende do seu ponto de vista. Aí é onde mora o erro. Nós defendemos o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que essa prática ela é pecado. E pecado, meu irmão, todos nós sabemos que é algo que nos afasta do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Por último, a idolatria. E aí a gente pensa que a idolatria ela está relacionada apenas naquele momento em que nós paramos para apreciar ou adorar uma imagem de escultura, como é comum aqui no nosso país. E não é. Na verdade, meu irmão, nós sabemos que a idolatria em si ela está relacionada a tudo que você colocar acima
acima do lugar de Deus na sua vida é considerado idolatria. O seu veículo, sua vida financeira, né, que é a sua conta bancária, na área também sentimental, seu relacionamento sentimental relacionado ao seu casamento, aos seus filhos, objetos, coisas semelhantes, se estiver acima de Deus, ocupando o lugar de Deus na sua vida, ele não sendo prioridade na sua vida, é considerado idolatria. Então, um ídolo não necessariamente é uma estátua, pode ser o seu pai, mãe, marido, esposa, filho. Ele fala aqui tantas outras coisas. O pastor também, ele cita aqui, bem lembrado, qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter, está originando idolatria nas nossas vidas. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou status, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são o próprio Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém, por isso coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida e Ele acrescentará todo o resto que você precisa. E aí vocês lembram desse texto de Mateus 6,33 que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coisas essas que vocês sabem, o comer, o que vestir, Deus cuida. Deus está no controle de tudo, Ele não vai deixar você desamparado. Então não viva a sua vida focado no materialismo, que está algo que o sistema mundano ensina muito, ter, possuir. Não, eu sempre falo para vocês, o mais importante é ser, não ter, possuir, mas ser. E é isso que nós buscamos no Senhor. Não deixe que seu emprego, seu trabalho, que é algo que é comum também, o ativismo, tome conta, assuma prioridade na sua vida e você deixe de tirar um tempo agradável, de qualidade, na presença de Deus. Então, para nós refletirmos e pensarmos aqui sobre o que nós falamos durante esses dias, eu quero pontuar aqui para os irmãos que, além de tudo que nos afasta de Deus, e são várias coisas que nos afastam da presença dEle, é importante também você saber daquilo que leva você para mais perto. Então, me permita que semana que vem eu possa falar para os irmãos de atitudes que nos aproximam mais de Deus. E é o que nós desejamos e almejamos. Por enquanto, de tudo isso que nós falamos aqui, resumindo, está relacionado à nossa atitude da nossa carne, do nosso corpo material, que quer o que é agradável a si, que quer o que é desejável, que é bom, que é prazeroso. E aí, meu irmão, está relacionado ao pecado. E o pecado, ele está à porta batendo, tentando nos dominar. E aí cabe você, meu irmão, cabe você dominá-lo. Está escrito lá em Gênesis, não me lembro a referência, mas em Gênesis o Senhor falou exatamente isso. Aí eu vou aproveitar aqui esse momento, antes de nós finalizar, para dizer para você que, além de tudo isso que eu falei para os irmãos, que nós pontuamos, o que te afasta da presença de Deus, eu não falei sobre isso para que você talvez pensasse assim: poxa, o pastor está me acusando. Não, de maneira nenhuma, vocês me conhecem, não é uma forma de apontar ninguém. Tudo que eu aprendo, eu procuro aplicar para a minha vida primeiro. Então, se tem alguma coisa que você observou e que você tem feito, poxa, será que Deus não está falando para você, dando um toque em você aí, para que você venha se atentar e mudar o curso da sua vida? Mudar a direção, isso é conversão, irmãos. Será que nós precisamos converter um pouco? Precisamos, pastor, mas eu estou igreja, eu já sou servo de Deus há tantos anos, e daí? Por que não isso vai impedir que o fato de eu estar na igreja vai me impedir de deixar de mudar, de ser amoldado pelo Senhor, de ser santo a cada dia, lutando contra a natureza do pecado? Como eu disse, são coisas que nós fazemos às vezes involuntariamente, ou até consciente. Às vezes inconsciente, às vezes até consciente, sabendo dos riscos. Então, será que não é momento da gente também refletir e pensar assim: peraí, então, eu estou colocando certas coisas aí que está me atrapalhando, está me afastando dos caminhos do Senhor? A preguiça? A idolatria? O amor ao dinheiro? Será que é a imoralidade sexual? Que eu tenho gastado muito tempo com essas coisas do mundo virtual, na área da pornografia, enfim. É uma série de coisas que nós lutamos diariamente, e o Espírito Santo, ele é o termômetro para isso. Viu, irmãos? Isso eu quero colocar no coração de vocês, não é nada aqui para apontar, mas que o Espírito Santo venha tocar em seu coração, para que você gere no seu coração aí o sentimento de repulsa por essas coisas. E acenda a lâmpada do alerta, como um carro quando está com defeito, ele mostra no painel lá onde é que está o defeito, ele não está legal, o motor não está legal, tem que arrumar alguma coisa, senão vai pifar de vez. E assim a vida espiritual, a gente acende a luz ali, a gente vai lá, corre, o Espírito Santo acende outra luz, a gente vai lá: Senhor, muda isso na minha vida, transforma a minha vida. E é por isso que eu quero falar para vocês semana que vem de atitudes que te aproximam de Deus, de atitudes que colocam você mais próximo do Senhor. E é isso que nós cantamos, né? Perto quero estar, pois prazer maior não há de que me render e adorar o Senhor. Não há nada melhor nessa vida, nesse plano terreno, do que estar na presença de Deus. Então fica aí essa mensagem de Deus para a sua vida. Coloque em prática. Veja aí nessa lista quais dessas coisas que você tem praticado. E peça perdão ao Senhor. Converta-se.
E conversão é mudança de direção. Seja mudança brusca, radical, faça ela enquanto há tempo. Porque, meu querido, se essa pandemia não falou algo no seu coração ainda, de uma reflexão, de um tempo de reflexão para a sua vida espiritual, não sei mais o que vai acontecer para que você desperte. Não sei mais o que precisa acontecer para que você acorde, desperte. A Bíblia fala que nós muitas vezes estamos dormindo. E o Senhor está dizendo, desperta a igreja do Senhor. Né? Desperta, não durma. Porque não é tempo de nós ficarmos dormindo. É tempo de estarmos em vigilância. Foi isso que Jesus também falou a Pedro e João, se não me engano, eram dos dois. Eram dos dois discípulos, não sei qual dos dois que era que estava lá. Não sei se também Tiago estava, eu sei que era dois, estava com Jesus, quando Jesus chamou eles para estar orando com ele, porque eles estavam sentindo uma agonia, uma tristeza profunda, e por 3 vezes Jesus pegou eles dormindo. Um dos 12 que foi com ele, não conseguiu resistir ao sono, e o Senhor falou para eles, olha, vigiai e orai, porque é chegado o tempo. Não pudesse vigiar comigo 1 hora, nem um pouquinho. Então, por isso nós estamos vivendo um tempo aí de reflexão, de vigilância. Olharmos um pouquinho em nós. Sabe quando você pega o espelho e olha o reflexo? Agora é o momento de você olhar para dentro de si, para dentro de você, e reflexão total em você. O que eu preciso mudar, Senhor? O que eu preciso aprender com tudo isso que o Senhor está ensinando? Jesus está voltando, os sinais estão cada dia mais. Então é como se os sinais estão nos revelando a glória de Deus, a terra está mostrando isso, a natureza mostra isso, e a igreja precisa despertar, sair um pouquinho das suas atividades, as agendas cheias que nós tínhamos, para focar agora em olhar para dentro de si, olhar para dentro de nós mesmos, e ver o que precisa ser meio mudado, transformado, permitir que o Espírito Santo move. Deus te abençoe, fica na graça e na paz do Senhor, até semana que vem, em nome de Jesus, para mais um estudo.